Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar. Empresas e Estamos de volta com o Show da Tarde. É um prazer muito grande ter você aqui junto conosco. E eu queria, antes de tudo, desejar uma linda e abençoada semana para cada um de vocês e que os sonhos e os planos de realização, todos eles sejam realizados. Mas, para isso, tem que ter muita batalha. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós estamos aqui com a doutora Rosângela da Silva Castanho. Ela é endocrinologista e ela teve essa especialização há cerca de 10 anos em São Paulo e tem uma clínica aqui em Santa Catarina e vai nos falar muito sobre emagrecimento, qualidade de vida e, sobretudo, essa grande revolução que veio na ciência médica, sobretudo na endocrinologia, que são as canetas emagrecedoras, que são canetas que inicialmente era para utilizar para diabetes 2 e que se viu também que ela tinha esses efeitos, como tudo na ciência. A gente quer para uma coisa, mas acaba descobrindo que elas servem para uma infinidade de tantas outras, e assim foi a evolução da ciência, principalmente da ciência médica. E nós estamos aqui com uma especialista, com uma pessoa que tem uma clínica, que trabalha com uma equipe, sobretudo para a qualidade de vida e não apenas para a questão estética. Boa tarde, doutora Rosângela. É um prazer muito grande ter você aqui no Show da Tarde. Eu queria que a senhora brevemente nos falasse um pouquinho da sua trajetória, por que medicina, na medicina, por que endocrinologia e como é que foi cair aqui em Santa Catarina. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. E a medicina foi um sonho, e me formei lá no Norte, e estar aqui em Santa Catarina também foi um projeto. E essa evolução na medicina e chegar nessa especialidade foi o motivo pelo qual que entender e cuidar do paciente como um todo, principalmente a área hormonal, isso para mim é encantador. Porque nós, seres humanos, nós temos uma fase de transição e nela está o hormônio, onde nós conseguimos trabalhar e cuidar para o paciente viver melhor, viver mais e com qualidade. Hoje eu sou fundadora do Núcleo Rosângela Castanho, que está situado no município de Tijucas, Santa Catarina. E o núcleo, hoje, o princípio dele é tratar o paciente como um todo, tanto na saúde, emagrecimento e bem-estar. Perfeito. Agora, dentro da sua área, nós tivemos diferentes etapas da chamada obesidade, das pessoas que são gordos e do seu tratamento. Desde os remédios para emagrecer, que depois tinham chamado efeito rebote, passando depois pelos últimos 20 anos, 15 anos, com as operações de redução de estômago e as operações para emagrecimento, nós tivemos hoje, nós poderíamos dizer que estamos numa terceira etapa, numa terceira fase, que são as canetas emagrecedoras. A minha pergunta é: ainda cabe indicar um paciente com obesidade mórbida para uma cirurgia? Ela ainda é indicada, uma vez que ela tem vários benefícios, mas também vários riscos, como qualquer cirurgia, ou as canetas vieram inclusive para substituir a cirurgia? Em que ponto da evolução da ciência médica nós estamos? Pois bem, as canetas emagrecedoras foi uma evolução sensacional na medicina e que, em relação à cirurgia bariátrica, ainda assim ela tem sua indicação quando necessária. Mas com essa evolução das canetas e com as próximas canetas que virão, que é a retratutida, eu creio que menos será realizada a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque hoje essas canetas, que são os análogos, elas atuam nos análogos de GLP-1, ela atua diretamente nos receptores hormonais, elas entregam muito resultado.
né? Nós temos a Ozempic, que é a semaglutida, a tirzepatida, que é a Mounjaro, que hoje são muito utilizadas e que nós temos muito resultado. O paciente hoje ele tem uma entrega de resultado não somente no emagrecimento, mas também no controle realmente do diabetes, para qual foi desenvolvida. Melhora da inflamação, melhora da função hepática, melhora da função cardiovascular. Então, hoje, as canetas elas não vieram somente para o controle do emagrecimento, mas sim para o controle metabólico e a longevidade daquele paciente. Perfeito. Uma outra questão que hoje está em voga e já não é de hoje, há muito tempo, é a chamada epidemia de obesidade infantil. A pergunta é: essas canetas podem também ser utilizadas para crianças? Tem que ter autorização dos pais? A partir de que idade elas são indicadas? Então, hoje, falando de crianças, né, inicialmente, a mudança de hábitos. As canetas não são utilizadas em crianças, mas ali na faixa da pré-adolescência, paciente já acima de 12 anos, com a indicação já tem um critério. Mas, assim, a mudança do hábito começa-se pelos pais, que são a entrega de alimentos industrializados, a própria tela, o abuso das telas, né? E a hipoatividade da criança, que é a maior causa das obesidades hoje. Então, o primeiro passo nas crianças é mudança dos hábitos. Começa pelos pais, o entendimento de que tem que retirar as telas, o excesso de tela das crianças, mudanças alimentares, introduzir mais alimento saudável, legumes, verduras, frutas, e o movimento. O movimento na criança, inserir a criança em atividades e também nesses hábitos saudáveis. Partindo do princípio, elas com certeza vão perder peso. Perfeito. Nós já estamos só com 3 minutinhos e eu sou obrigado a lhe perguntar quais são as principais atividades que tem cada uma dessas canetas, né? Mounjaro e Ozempic, e o que é que vem de novidade aí dessas canetas emagrecedoras, e principalmente, a caneta por si só resolve o problema ou tem que mudar a qualidade de vida, e por quanto tempo ela tem que ser utilizada? E se puder, já engata falando do desmame, de quando é que tira, quantas vezes por semana utiliza, ou se é semanal, mensal. Enfim, doutora, faça um apanhado geral nesses últimos 3 minutinhos, por favor. Nós temos as 2 canetas mais utilizadas, que é a Ozempic, que é a semaglutida, a tirzepatida, que é o Mounjaro. Ambas têm ação nos hormônios incretinos, que é no intestino, cada uma tem sua função. A diferença é que a Ozempic ela age somente um receptor, ela gera um pouquinho mais de desconforto ao paciente, náuseas, alguns sintomas. O Mounjaro ele é mais tolerado, porque ele age em 2 receptores, então isso vai favorecer o paciente a aderir mais ao tratamento, ele tem mais perda também em relação ao Ozempic. E o futuro é a retratutida, que é mais uma caneta que vai trazer o quê? Uma perda maior desse paciente. Então, nós temos esses 3 análogos que entrega realmente uma perda, e é isso. Certo. E outra coisa, se não me engano, o Ozempic e o Mounjaro já estão derrubando as suas patentes, já passou o período das suas patentes e vão começar a ser produzidos também de uma forma mais barata, e inclusive a ideia é colocar no próprio SUS para que haja esse atendimento, sempre com orientação médica, é importante falar. Agora, essa terceira está chegando agora, então vai levar muito tempo. A pergunta é: qual é o investimento, qual é o custo que se tem hoje para esse tratamento, e se vale a pena esperar um pouquinho até que efetivamente nós tenhamos os genéricos que terão os mesmos efeitos que esses originais? A patente que caiu foi a da semaglutida, que é a Ozempic. Então, nós temos laboratórios brasileiros que já estão realizando, a Eurofarma. A Mounjaro ainda não teve queda de patente. E o benefício delas no SUS, né, nós temos aí a proposta do deputado para trazer para o SUS, para os pacientes em obesidade mórbida. Assim, são pacientes que realmente têm necessidade e têm dificuldade de acesso a esse produto. Então, se realmente vier para a área do SUS, esses pacientes vão se beneficiar, que é necessário, né, uma vez que eles não têm acesso no privado.
Perfeito. Eu agradeço muito aqui a presença da doutora Rosângela, sempre lembrando que ela trata com relação à saúde. Ela só dá o caminho. Agora, quem tem que caminhar é você. Não adianta botar canetinha aqui, canetinha ali, se não fizer reeducação alimentar, se não voltar a fazer exercício, se não dormir melhor. Lembrando sempre que a ideia é permanente, é para você viver mais, para você viver melhor. Esse é o objetivo e é por isso que tem que ter uma assistência médica, tem que ser feito por um médico, não adianta fazer você. E quando a doutora voltar aqui, nós vamos falar, vai ser de jejum intermitente, que não gasta nada e tem efeitos maravilhosos, mas isso fica para a próxima vez. O Show da Tarde volta já. Muito obrigado, doutora Rosângela. Obrigada. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos divulgar empresas e ideias.